E aí, gente, nem está isso aqui. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma continuação, né, do vídeo anterior do sistema bancário segundo Rothbard. E agora a gente vai usar outro livro, que é o livro do Jesus Huerta de Soto, que é esse segundo, é o Dinheiro, Crédito Bancário e Ciclos Econômicos, em que ele fala mais ou menos do mesmo tema, só que de uma forma muito mais expansiva, né? Então, é um livro um dos melhores livros que eu li de economia na minha vida. Tem 900 páginas, mais ou menos, né? Então, primeiro vamos para questões básicas em relação a dados bancários, como a gente viu anteriormente, né? Então, a gente tem de um lado ativos, do outro lado passivo de um banco. Aqui, por exemplo, é o tanto que eles têm dinheiro, 50 mil, total de ativos, e total de passivo é o equity do dono, no caso, do banco, que dá 50 mil. Aqui a demanda por depósitos foi feita por um cara chamado Mr. X, que vai ser importante, que vai ser o primeiro cara a depositar aqui nesse banco, e que foi de 1 milhão. E aí o banco ficou com 1 milhão. Só que aqui foi em crédito, né, que ele fez isso daí. Aqui no caso é o faturamento com relação aos pagamentos de serviços, porque o dinheiro foi depositado no banco, obviamente você tem um custo para gerenciar e cuidar desse dinheiro depositado. Principalmente se é físico, no caso antigamente. Então, no caso, até também outras taxas também. Custos de operação, por exemplo, com relação ao que foi depositado, né? Por exemplo, aqui tem 20 mil de questões operacionais, taxas e coisas do tipo, né? E em questão de faturamento dos serviços realizados, o banco ganhou 30 mil, é o total de crédito dele, e as despesas dele, né? Na verdade, o custo com relação à sua operação, né? Foi de 20 mil, e o faturamento líquido, 10 mil. É 30 mil menos 20, né? Então, faturamento menos custo, deu 30 mil de débito, né? Nesse fim do ano. No total, outras questões aqui relacionadas, aqui a gente tem, por exemplo, um depósito de 1 milhão, agora, e mais o lucro do ano, do equity do dono, que deu total 1 milhão e 10 mil, total de ativos 1 milhão e 10 mil, de passivo o mesmo, né? Agora, já vai começar a ficar interessante. A gente vai ver como o que a gente viu com o Hotbard na última aula vai tomar forma. Aqui a gente tem um depósito feito pelo Mr. X. Então, um depósito feito de 1 milhão, que no caso é uma demanda por depósito, então tá dado como crédito. E aí o banco recebe esse dinheiro. E agora o banco decide, ok, eu tenho 1 milhão do Mr. X, mais o custo de operação e coisa do tipo. Agora eu vou fazer um empréstimo para outra pessoa, é chamada aqui de Mr. Z. Então ele tinha 1 milhão e agora ele vai prestar 90% para outra pessoa. Ou para N pessoas, não importa. Então ele tem a reserva desse banco é de 10%. Ele pode fazer com 90% o que ele quiser. Essa é a visão bancária atual. Obviamente, se o Mr. X ir no banco e falar, cara, eu quero a minha grana, né? Pode ser um problema, né? Se fizer tudo, né? Geralmente o banco tem muitos depositantes, né? Aqui a gente tem os ativos total, que foi de 1 milhão, e total de passivo, em relação ao demanda de depósito. O dinheiro que eles tinham guardado em reservas foi 100 mil, eles tinham em grana, e eles fizeram um empréstimo de 900 mil. Obviamente esse empréstimo foi feito com juros, né? O dinheiro o Mr. Z ainda tá no banco, tecnicamente. O banco é obrigado a dar o dinheiro depositado caso o Mr. Z pegue. Mas normalmente o Mr. Z não vai pegar o dinheiro agora, ou todo. No fim, o ponto é que tem 10% de reservas no banco. O resto, o banco investiu com dinheiro de outra pessoa. Não necessariamente com a sua permissão, né? Agora, eles ganharam com juros de 15%. Desse empréstimo de 900 mil, 135 mil. Então, ao longo do fim do empréstimo, o Mr. Z teve que pagar os juros, que deu
135 mil total. Então agora o banco tá 135 mil dólares mais rico. Em questões do dinheiro em si, custos de operação. E aí, no caso, faturamento tem a ver com juros. Aqui foi o custo operacional. E aqui é o total de débito. O líquido é no caso, 135 mil menos 20 mil, que é o faturamento menos custo, né? Com relação a empréstimo a juros, né? Então o banco ganha muito com empréstimo a juros para carro, para casa, esse tipo de coisa, para empresas. Então aqui a gente tem os empréstimos realizados, 90 mil. Demanda por depósitos, que foi 1 milhão. Dinheiro que foi guardado, então agora tem um pouquinho mais de dinheiro guardado. Total de ativo, 1 milhão 115 mil. Enfim. Aí ele mostra no sistema bancário inglês. Então, a mesma coisa, a gente tem a demanda por depósito. Agora o banco tem 1 milhão de dinheiro. E aí o banco resolve emprestar 900 mil. Ok, é a mesma coisa. Só que agora o ativo subiu para 900 mil. Aí você pensa, como que o ativo subiu para 900 mil? O depósito era de 1 milhão. Como que foi de 1 milhão para 1 milhão e 900 mil do nada? É diferente da coisa que a gente viu anteriormente, né? Eles fizeram empréstimos. E agora o total de assets é 900 mil. Então, total de passivo também. Eles expandiram o que eles têm de dinheiro rapidamente, né? De acordo com o costume inglês, é aqui eu tô citando ele, né? Este balanço revela claramente que no momento em que o banco concede um empréstimo de 900 mil, gera simultaneamente depósitos ex nihilo, que é do nada, além, para a soma de 900 mil. Então ele cresce 900 mil através de formas de empréstimo. Então, pode pensar, isso é justo, né? Como que o banco pode fazer isso, né? Ou seja, o banco coloca à disposição do mutuário 900 mil, o que eleva o seu saldo de depósitos a 1 milhão e 900 mil. 1 milhão e 900 mil, né? Deste montante, 1 milhão corresponde a unidades monetárias físicas, né? Ou seja, o depósito que realmente foi feito. Porque na primeira versão, 900 mil foi emprestado, eles ganharam 135 mil com os juros no fim do empréstimo, 15%. No fim, eles ficaram com 1 milhão 315 mil de ativos. Só que, nesse caso, eles com uma técnica de empréstimos, eles ficaram com 1 milhão e 900 direto. Então, essa é uma das formas de expandir crédito do banco, né? Nem todas as formas de expansão são erradas, né? A gente vai ver, no geral, isso daí. Os outros 900 mil refletem meios fiduciários criados do nada. Em outras palavras, depósitos derivativos ou secundários. Que nem a gente viu na outra aula do Hotmart. Quando você aumenta a quantidade de dinheiro em circulação, né? A oferta de dinheiro de forma inorgânica, você cria inflação. E você cria, no geral, menor poder de compra. Inicialmente tem uma expansão de crédito que gera prosperidade. Então, empresas conseguem empréstimos facilmente, né? Taxas de juros abaixo. Mais empregos, coisas do tipo. Mas depois uma inflação e posteriormente uma recessão. Então, inicialmente isso pode parecer que é algo bom, mas no longo prazo não é bom. E aí, ele mostra essa equação, que é a capacidade de expansão de crédito. E esses valores aqui a gente vai ver até o final dessa aula, né? Em que D é o valor depositado no banco, D1 o dinheiro ou as reservas que saem do banco e o resultado dos empréstimos que são concedidos, né? X é a expansão máxima possível do crédito do banco, a partir do valor depositado, né? Porque ele precisa de 1 milhão, por exemplo, para fazer um empréstimo de 900 mil. O C é o índice de reservas, ou seja, 10%, 20%, e K é a proporção de empréstimos concedidos, né? Com relação a foi realizado pelo banco ao longo do ano. Então, a equação do D1, ou dinheiro reservas que saem do banco, é o valor depositado menos, que é uma multiplicação, né? O índice, que pode, por exemplo, ser 20%, ou 0,2, ou 10%, 0,10, 0,1. D é o valor depositado no banco, de novo. D, de novo, é o índice,
K é a proporção de empréstimos e X é a expansão máxima possível, né? E aí a gente tem essa equação em que você tem, de novo, o X como sendo a expansão máxima disso. Você tem essa multiplicação que no fim gera o valor depositado no banco e 1 menos o índice, que na prática vai ficar assim, né? A expansão máxima que um banco pode fazer é o valor depositado no banco, como por exemplo 1 milhão. E você faz 1 menos, por exemplo, 10%. Se for 10% o valor que eles escolherem de reservas, vai ser 0,1, que é 10%, dividido, aqui é a proporção de reservas, que nem a gente viu com o Hotbard, né? 1 menos K, que é a proporção de empréstimos, vezes 1 menos esse índice, né? Quando a gente coloca esses valores, vai ficar mais claro, né? Aqui no caso, é menos, o valor menos a proporção de empréstimos com relação ao índice, e aqui é mais. Então, essa mudança de mais é uma representação de que você tem um conjunto de bancos que vai fazer essa criação de empréstimos com base em uma proporção com relação ao depositado e a reserva em si. Como a fórmula 3 deixa claro, vai dizer, né? A taxa de reserva e a porcentagem média de empréstimos que permanecem por utilizar, que é K, têm efeitos opostos na capacidade de um banco isolado de criar empréstimos e depósitos. Que é essa equação aqui criou. Acho que é a próxima. Ou seja, quanto menor C é, quanto C e maior K é o índice de reservas e K é a proporção de empréstimos, o X mais alto será. A lógica econômica da Fórmula 3, portanto, é muito clara. Quanto maior for a razão da reserva estimada para o banco, menos empréstimos poderá conceber. Ou seja, um banco que tem reservas maiores consegue conceder menos empréstimos. Então, se a gente voltar aqui, ó, eles deram 900 mil de empréstimo. Ou seja, reserva de 10%, que foi dado a eles 1 milhão. Então, o depósito foi de 1 milhão. Eles têm dinheiro 1 milhão que foi depositado por alguém, ou um conjunto de pessoas. Eles precisaram 900 mil, ou seja, 90%. Se você, por exemplo, tem 50% de reservas, ficaria 500 mil. Então, eles só poderiam fazer empréstimos de 500 mil. E assim sucessivamente. Quanto menor a reserva, mais empréstimos eles podem fazer. E menos reservas eles têm, obviamente, né? Então, é mais ou menos essa é a lógica aqui. Então, quanto mais você abaixa as reservas, mais você pode conceder empréstimos. Ou seja, K aumenta o valor quando você abaixa. Quando você tem uma reserva menor dentro do banco, mais empréstimos você consegue fazer em proporção. Então, na prática, com os valores aqui sendo colocados, você tem D, que é o valor depositado 1 milhão, 1 menos a proporção, o índice de reservas, que no caso é 10%, por isso 0,1. E aqui embaixo você tem K, que é a proporção de empréstimos, que é 20%. E de novo, o C, que é as reservas. Se as reservas no banco fossem de 20%, ia ser 0,2. Se fosse 30%, seria 0,3. Porém, no fim, isso gera aqui a 10%, 1.997.560. Essa proporção de empréstimos, né? Então, no caso, com reserva de 10% e empréstimos K de 20%. A N bancos, né? Banco, esse valor X aqui, que é... No fim, essa equação aqui gera esse daqui. No caso, D é a... Aqui eu tenho que lembrar que é D, valor depositado no banco, né? Então, o valor depositado no banco e 1 vezes 1 menos o índice, que pode ser 10%, 20%, enfim. E agora, o que acontece? Então, agora, a demanda por depósitos de 1 milhão. Eles têm 1 milhão em dinheiro. Em relação a crédito, né? Em relação a débito. Só que no caso, o empréstimo concedido, ele equivale ao valor que está aqui, né? Lembrando que a reserva é de 10%. Ou seja, 0,1%. Ou menos C vai dar 0,9. Então,
Fazendo toda essa equação aqui, é isso que você gera. Usando 10% de, de reservas e 20% com relação à taxa de empréstimos, né? No fim, no exemplo que você empresta 90% do que você recebeu, ou seja, só precisa de 10% de reserva, você tem 900 mil em empréstimos, não é? Depósitos que alguém fez, depósitos de pessoas comuns que talvez nem saibam que o banco vai pegar 90% do dinheiro deles e fazer empréstimos, investir em securities, enfim. Então, no caso aqui, 90% é emprestado. Aqui tem o valor, 80% daquele valor que a gente viu anteriormente, que dá 878 milhões quebrado. E aqui vai ter um exemplo no contexto de 20% de 900 mil. Que no caso, 90% aqui vai ser emprestada. A entrada fica mais ou menos dessa forma. Então, tem o depósito 180 mil. E o débito fica com 180. E assim você tem um sistema de crédito de empréstimos que são continuamente feitos pelo banco, né? Você tem aqui dinheiro e depósitos, demanda por depósitos, né? De um lado. E empréstimos que são realizados continuamente. E você tem um sistema de vários bancos fazendo isso ao mesmo tempo. Então, imagina uma cidade, um país. Normalmente, um país como os Estados Unidos tem tem milhares de bancos, né? Vamos supor uma cidade com 10 bancos. Eles emprestam entre si. Todo mundo fazer reserva de 10% e todo mundo fazer empréstimos dessa forma, com outras coisas que a gente vai ver posteriormente em outra aula, aumenta pra caramba, de forma ex nihilo, do nada, por mágica, através de pim, 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 todo tipo de coisa que eles fazem aqui. A oferta de dinheiro na economia que gera inflação, que gera recessões também. Então, aqui a gente tem o que foi depositado, a reserva escolhida, que no caso vai dar 0,9, que é o 1 menos o C, no caso de uma reserva de 10%. E aí, no caso, você tem essa equação aqui, enfim. Bom, 1 milhão de 0,9, 900 mil põe os 100 emprestados, né? Então, a soma de pessoas que depositou no banco foi 1 milhão. E, no caso, eles podem usar 900 mil para emprestar, para fazer o que quiser, para fazer dinheiro. E o autor diz como isso deveria ser ilegal, sem o consentimento das pessoas que depositaram no banco. Que essa junção de bancos de depósito com bancos de investimentos é um problema. E aí, você tem aqui a porcentagem de empréstimos, que é o K, que a gente viu anteriormente, que é calculado aqui pelo índice. No caso, se for 0,1 de 10%, vai ser 0,1 dividido por 1 menos 0,1, vai dar 0,9. É o índice de empréstimos feitos. E, no caso aqui, desde o começo, esse T aqui é temporalmente as transações feitas pelo banco ao longo do ano. Então, o jornal de transações, de operações. Então, o primeiro depósito do Mr. X foi de 1 milhão, que vai dar 1 milhão em dinheiro, obviamente. E agora 900 mil emprestado, ou seja, 10% de reservas. Eles podem emprestar 900 mil, que é 90% do que foi depositado no banco, né? Inconscientemente, talvez, da pessoa. E aí agora você vai ter uma sequência de depósitos e empréstimos fazendo essa relação entre N bancos. Então, para N pessoas, N bancos, tem depósitos feitos por B, empréstimos para Y, e assim sucessivamente. Uma sequência de depósitos e empréstimos com base nessas reservas, né? Então, se for 1 bilhão de ativos que o banco tem em relação a isso, na verdade de depósitos, não de ativos, de depósito, basicamente 90%, você tá basicamente, se fosse 50% já seria 2 bilhões. Mas no caso você pode, em uma reserva de 10%, emprestar 900 milhões sem descrição, né? No caso, quando você usa uma reserva de 50%, você aumenta o dobro que você tem. Mas uma reserva de 10% você aumenta muito mais. Entende? Uma razão de 50%, você só pode emprestar 50% do que você tem. Ou seja, seria, no caso de 100 bilhões, seria
50 bilhões. No caso de 1 bilhão seria 500 milhões, enfim. Aqui no caso, você tem essa sequência de empréstimos sendo feitos. A gente tem N bancos, cada um com 1 milhão. Então, primeiro banco 1 milhão, segundo banco 1 milhão. E vezes essa razão de você poder emprestar 90%, 900 mil, né? Então, cada banco empresta 900 mil. Se cada banco de 10 bancos, por exemplo, tem 1 milhão, cada um pode emprestar 900 mil usando reserva de 10%. Basicamente, tem um aumento colossal na oferta de dinheiro no país. Porque todo mundo pode ficar só com reserva de 10%. Todo mundo pode ter só 100 mil. Aí você fala, como que o banco não fale? É porque normalmente a taxa de pessoas que retiram dinheiro não passa muito com relação a 17%. Por isso que bancos normalmente têm uma questão legal em alguns países de algo como um pouquinho menos que 20. Só que isso vem diminuindo ao longo dos anos para 10, 9, até 0. Então aqui você tem uma expansão numérica, fracional. E você tem aqui, por exemplo, 1 milhão. 1 menos E vai ser 1 menos 0,9, que é 90% que você pode emprestar. E você tem uma expansão aqui a 10 milhões. Então, com 1 milhão, a expansão vai para 10 milhões, no geral. Com vários bancos participando ao mesmo tempo. Nesse contexto. E aí aqui você tem a soma de depósitos bancários, lembrando que D é o valor depositado no banco, no caso foi 1 milhão. E 1 menos C, que é 0,9, no caso de uma reserva de 10%. Vai ser igual a valor depositado dividido pelo índice de reservas. Então, 10 milhões dividido por 0,1. No caso, 10%. Se fosse 0,2, 0,2. Se fosse 20%, seria 0,2, né? Aqui, X é igual a o valor depositado menos o índice, como 10 milhões dividido por 0,1, ou 0,2 se for 20% de reservas, menos o valor depositado. E que está igual a do valor depositado 10 milhões dividido pelas reservas, menos o valor depositado 10 milhões vezes as reservas dividido pela reserva em si. Então, é bem simples quando você olha os números, né? Então, aqui tem o valor depositado e aí a expansão feita. Então, você tem o 1 menos o C. Lembra que o C é o índice. É esse C aqui, né? Que no caso é de 10%. Com 0,1 aqui embaixo também. Que é por C. No fim você tem 9 milhões. Então de 1 milhão você aumentou para 9 milhões ao todo. Com um sistema de bancos que entre si se emprestam e fazem isso. Então todos os bancos têm 10% do país. Basicamente você tem uma expansão crônica enorme. Então aqui a gente tem um exemplo de um banco monopolista, em que você tem do lado os ativos e os passivos do banco, em que o total de ativos foi para 10 milhões e passivo também, porque você tem uma demanda por depósito de N pessoas ou bancos que gerou empréstimos para N pessoas. Você tem depósitos que viram empréstimos e também tem empréstimos que são pagos com empréstimos. É literalmente isso. A gente vai ver posteriormente. É um negócio bem assim doido. E aqui no caso você tem os créditos, o crédito expandido com empréstimos criados ex nihilo, do nada, a forma que a gente está vendo aqui. Então você tem reservas fracionárias, tudo está no contexto de reservas fracionárias. Será que isso deveria ser permitido? Essa é a questão. Aqui são os depósitos e o dinheiro em cada banco em si. Então você vê que o tamanho do crédito em relação ao que eles têm em reservas é muito baixo. E quando acontece uma crise econômica esperada, os bancos não têm reservas. Isso que aconteceu na crise de 2008. Basicamente, você teve uma crise no setor imobiliário causada pelos próprios bancos e por todo tipo de asset de investimento no contexto imobiliário, que era feito com uma forma fraudada. Teve um gap de crédito fantasma criado dessa forma, além das outras coisas de expansão de crédito, de moeda fiduciária. Só que o grande problema eram as reservas fracionárias. É incrível como nenhum documentário
eu já vi no tema, menciona reservas fracionárias. Nenhum fala como isso é errado. Nenhuma entrevista ao Jesus Huerta com relação a essa questão, porque o Rothbard já se foi, né? Então, por que o banco Lehman Brothers faliu? Ele não tinha reservas, era tudo crédito ex nihilo. Era tudo crédito, 10%, 20%, não importa. Era tudo crédito criado ex nihilo através desse sistema de empréstimos bancários ao redor do mundo. Então você tem coisas como o LIBOR, Euribor, todo tipo de empréstimo de curto prazo que também é usado nesse contexto. E os bancos entre si fazem isso. E tem essa questão do que vai para a economia no geral, das pessoas, empresas. Mas entre bancos você tem um sistema que é mais assim. Que aqui a gente está falando de sistemas bancários, não de pessoas em si interagindo com o sistema apenas. Mas na prática, isso aumenta a oferta de dinheiro no país. Isso aumenta a inflação. Isso gera recessões. Então, é óbvio que quando isso acontece tem inflação. E é óbvio que a inflação anual aumenta num nível tão alarmante com relação, por exemplo, a salários, por conta disso. Então, o sistema bancário, basicamente, segundo Rothbard, é um esquema Ponzi. E, basicamente, você tem um sistema que permite criar dinheiro do além. Não é só bancos centrais, são bancos privados participando disso. Então, usando dinheiro de pessoas, comuns também. Então, o dinheiro de pessoas, todas as pessoas num banco, e N bancos, tecnicamente, se acontecer uma crise e o governo não conseguir pagar o bailout, né, que foi o que foi pago em 2008, basicamente, o banco não vai poder pagar as pessoas. É o que vai acontecer. O sempre vai acontecer. Sempre quando tem uma crise, o banco não vai conseguir pagar. Porque ele tem muito menos do que ele tem de crédito. Em investimento em securities, em diversos tipos de ativos do exterior, em títulos, mas no fim, a expansão de crédito, porque o sistema bancário, ele é bom e correto, na minha opinião. O problema é você ter sistemas de empréstimos e reservas fracionárias, maturity mismatching, por exemplo, que você pega empréstimos de curto prazo a 2%, por exemplo, ou 3%, e você vende por 5%, 6% a longo prazo. Isso cria também expansão de crédito. O problema não é só reservas fracionárias, mas são formas de empréstimo que podem ser consideradas formas de expansão de crédito que geram inflação e que não beneficia em nada empresas e a população em geral também. Porque o preço das coisas aumenta quando você tem um crescimento inorgânico. Então, o crescimento orgânico, por exemplo, a relação de PIB per capita, coisa do tipo, e da oferta de capital, de dinheiro, no caso, uma forma orgânica, através de produtos e serviços e coisas do tipo, não gera inflação. O que gera é você fazer isso do além. Você pegar 1 milhão de depósitos e legalmente, porque é um erro na legislação atual no mundo todo, e você poder usar 900 mil do 1 milhão que foi depositado, ou do 1 bilhão, ou de 100 bilhões, ou de 500 bilhões que foi depositado pra fazer o que você quiser. Basicamente, como um esquema Ponzi funciona, por exemplo. Então, a soma de todos os empréstimos com reserva de 10% de N bancos é essa soma, com N igual a zero, em que A é o valor 1 milhão, que é o valor que ele colocou para cada banco, mas é óbvio que na vida real cada banco tem o seu conjunto de ativos, vezes 0,9, que é o 10%. Então, num sistema bancário em que todo mundo usa 10%, pode ser de 15%, de 7%, não importa. Eu mudaria o valor aqui de 0,9 para 1 menos o índice usado, né? Então, 1 menos 0,2% vai dar 0,8, por exemplo. Então, se fosse 20%, seria 0,8. Se fosse 30%, seria 0,7. E assim sucessivamente, né? Bom, aqui no caso é reserva de 10%, que no caso vai dar 0,9, que é o quanto você pode emprestar para ou investir em securities, em investimentos, com o dinheiro das pessoas sem sua permissão, por sinal. Porque se fosse falado para as pessoas, ó, a gente vai pegar 90% do que você depositou e fazer o que a gente quiser, e se tem uma crise e você se ferra, você falado isso, tudo bem, mas não é falado. Não é citado. E isso que o Jesus Vera tá falando. Isso antigamente seria crime.
Isso na Grécia seria crime, em Roma seria crime, no direito, no direito legal romano, por exemplo, seria crime. Usar os depósitos feitos sem a permissão do autor. A questão é, se o banco consegue fazer isso, sempre garantindo os depósitos feitos para quem quiser redimir eles, então a pessoa vai no banco e consegue tirar seu dinheiro, tudo bem. O problema é que em crises, isso não acontece. Em crises, não tem suficiente, como a gente viu aqui. Não vai ter. E isso que aconteceu na crise de 2008, na crise de 1867, não, 1800, acho que é 67. 67, não lembro. Enfim, em várias crises, em 1930 aconteceu isso. E em 1930, nos Estados Unidos, o governo não pagou bailout. Então todo mundo, os bancos faliram mesmo. Em 1919, então essas crises foram causadas por expansão de crédito, por guerras também, porque guerras normalmente geram expansão de crédito, porque o governo precisa de dinheiro para gastar. Isso numa democracia não faz sentido, porque basicamente você tá basicamente fraudando as pessoas. Porque tem bancos privados associados a isso. Então, lembrando que o R é o 0.9, tá? E N são os bancos que estão nesse contexto. Então, primeiro banco, segundo banco, terceiro banco, até o infinito além. Ou assim, 10 bancos iria até 1 milhão vezes 0.910. Então, essa soma aqui é o 1 milhão, que é o dinheiro que está sendo usado aqui como base apenas, de ativos que o banco tem, de depósitos, na verdade, regulares. E irregulares, no caso. O R é o 0.9. No caso, como eu disse, é 10% de reservas. 90% você pode fazer o banco pode fazer o que quiser. E N é o número de bancos que estão nesse contexto. Pode ter 50 bancos, 100 bancos, enfim, não importa. E aí, a soma de todos os empréstimos com reserva de 10%, você tem aqui 1 milhão, 1 menos 0.9 no caso de 10%. Aí você tem de novo 1 milhão, menos 1 menos C, fazendo a multiplicação aqui, distribuição. No fim vai dar 1 milhão dividido por C, que é o índice que a gente está usando. No caso vai dar 0.1. Lembra que a reserva aqui é de 10%. Se fosse reserva de 20% seria 0.2, só para deixar claro. Novamente. Quanto maior esse número aqui, que ele vai até 1, se for reserva de 100%, então esse valor aqui seria 1 milhão dividido por 1, daria 1 milhão. Totalmente sem expansão de crédito. Uma reserva de 10%. No caso, se fosse 0.5, seria reserva de 50%. Ou seja, você teria 1 milhão e 500 mil. Só que com reserva de 90%, de 10%, basicamente se aumenta na prática, em resumo, para 10 milhões. A quantidade de dinheiro em circulação, que esse dinheiro veio do além. E dinheiro vai voltar para a economia também. Não circula só entre os bancos. Tem o que circula entre os bancos, que é a maioria, mas um que escapa para a economia também. Basicamente, você tem inflação gerada de forma bancária. É isso que os dois livros que a gente citou, do Rothbard e do Huerta, dizem é errado. As crises atuais foram causadas por conta disso. E ninguém fala nada, porque a visão keynesiana é que isso é bom, na verdade. Então, a maioria dos economistas vai falar que daqui, na verdade, seria bom. Então, R aqui, no caso, o valor vai ser, no geral, 1 menos K, que vai ser a quantidade de empréstimos, vamos supor que seja 0.2, que vai ser 20% da taxa de empréstimos, que aqui vai dar 0.8, vezes 1 menos C, que nesse caso vai dar 0.9, 0.2 vezes 0.9, reserva de 10%, dividido por 1 mais 0.2 vezes C, que é 0.1, e que no caso aqui vai dar 0.9, que aqui é 0.1 menos 1. E no fim aqui, você tem aqui com reservas de 10%, você tem aqui 1 milhão, o 0.9 aqui, que é o 90% que você pode emprestar, dividido pelas reservas em si, 10%. No fim vai dar 9 milhões. Você transformou 1 milhão em 9 milhões. Em resumo, se você não entenderam nada que eu falei até agora, nada, você tá boiando até agora, vai até ver a aula de novo.
Basicamente, com reserva de 10%, você aumentou 1 milhão para 9 milhões. Ponto. Tem 8 milhões a mais aí. O banco pode fazer isso legalmente. Aí você pode falar, isso é bom pra economia? Não. O crescimento inorgânico da oferta de dinheiro, como a gente viu, gera inflação, gera crises econômicas. Então, isso é um problema. Tem uma questão histórica também, que o Rothbard fala um pouco, por exemplo, bem interessante. Então, quando o C, que no caso é a reserva, é de 10% e K é igual a zero, que é a taxa de empréstimos, a gente vê aqui demanda de depósitos primários e secundários. A primários é 1 milhão, a secundários é 9 milhões, porque isso foi para isso que aumentou com a expansão de crédito, com um empréstimo de 9 milhões. Então agora pode fazer muito mais empréstimo com todo esse sistema. Com vários bancos orquestrando isso daqui, tá? Ao mesmo tempo. Não um banco sozinho, porque um banco sozinho fazendo isso dá merda. Já deu merda no passado. Acho que esse negócio já foi tentado anteriormente e deu errado. E agora com o sistema bancário maior e com o governo pagando os bancos que falem quando dá merda, o sistema continua. Depois da crise de 2008, isso deveria ter acabado, porque foi provado que isso dá merda. Se o governo dos Estados Unidos não tivesse, e da Europa, né, não tivesse pagado os bancos para não falir, basicamente o dinheiro depositado ali iria pro espaço. Que ele não existe. Não existe ali, tem crédito em todo lugar do mundo. Então, aqui o total de ativos foi para 10 milhões, o total. Então se transformou 1 milhão em dinheiro para 10 milhões em ativos. Isso só em um banco. Agora imagina isso para N bancos, para 10, 30, 40, 50, para milhares de bancos no mundo todo. Ter isso. Inicialmente, dá certo. Nos primeiros anos dá certo. Tem um aquecimento da economia, como a gente viu na aula sobre Rothbard anterior. Só que no longo prazo isso dá merda. Tanto que bancos na Suíça e Iceland foram nacionalizados para não ter que pagar a dívida que eles iam ter que pagar por conta da crise de 2008. Então crises vão acontecendo, isso é normal. Mas quando você não tem, os bancos não têm reserva suficiente, fazem formas de empréstimo que criam inflação, todo peido que tem na economia explode. É isso. Eu resumi tudo que eu falei até agora. Qualquer peido que tem na economia, basicamente tudo explode. Por quê? Expansão de crédito. Então é um problema que afeta a vida das pessoas constantemente, porque o preço das coisas poderia ser menor se não houvesse expansão de crédito. Claro que você só tirar a expansão de crédito não é o suficiente. Tem outros elementos importantes. Com relação ao empréstimo, com relação a várias questões. A questão é que falta uma regulação, parte da legislação atual, com relação a esse tema. Eu creio que não precisa ser de 100% a reserva fracionária. Mas, cara, ser igual a 0,5 seria melhor que 0,1. Assim como de 0,2 para 0,1 já é uma diferença muito grande. Já dobra o que você tem. Então, se você tem 1 milhão e estava em 0,2, você vai para 0,1, você dobra o que você tem. Só que você tem 2 milhões. Então, esse é o ponto. 0,1 é muito baixo. 0,5 para cima é melhor do que 0,1. Claro que você pode falar, mas se você aumentar as reservas, você não vai ter. Você vai desaquecer a economia. Cara, quando você põe em 10%, 20%, já dá merda da mesma forma. No fim, você vai ter que aumentar a taxa de juros, porque uma hora a demanda por dinheiro vai diminuir e o poder de compra vai diminuir, como a gente viu na aula do Rothbard. Então, no fim, você acaba criando uma recessão que acaba atrapalhando as empresas também. Porque a empresa não tá nem aí pra isso. Ela vai simplesmente pegar empréstimo quando der. Ela não é uma instituição bancária. Bom, terminada essa aula. Tô falando assim porque essa parte é opcional. A parte é um pouquinho mais complexa. Eu recomendo que você veja até o fim. Eu tenho experiência própria de fazer às vezes cursos que eu achei difícil, anos atrás, e que eu entendi depois. Então, mesmo que você talvez, de repente, acho que eu vou colocar aqui um pouquinho, puxar as coisas do nada, né? Puxar as rédeas do nada, eu creio que essa parte também é importante. Então, se você quiser sair do vídeo agora, tudo bem. Mas se você quiser ficar também, só tenta me ouvir.
Aqui o Herta vai falar sobre filtros de oferta de dinheiro. Então ele vai dizer aqui: num sistema de bancos pequenos, em que CAC é a taxa de empréstimos com reserva de 10%, F se refere à proporção de dinheiro que filtra fora do sistema bancário. Lembra dessa palavra? É fora. No caso, ele vai colocar aqui como 0,15. Então, quando um banco faz um empréstimo de 900 mil com aquelas reservas de 10%, né? A quantidade de dinheiro que vai retornar ao sistema bancário vai ser 1 menos 0,15, que é o F, vezes 900 mil. Então, 1 menos 0,15, que é essa constante com relação a esse sistema, que no fim vai dar 765 mil. O que vai retornar para o sistema bancário e o resto vai sair para... Você faz 900 mil menos esse valor, você vai ter o quanto vai sair para fora do sistema bancário, para circulação no geral, né? E aí ele explica isso, né? Em que DN é o N de net, né? Que é relacionado a líquido em português. Então, a questão com relação a depósitos líquidos, PDN, e depósitos brutos, né? DN é depois dos impostos, depreciação e coisa do tipo. Então, você faz, para você ver o líquido, né? Depois de taxas, impostos e coisa do tipo, você faz os depósitos brutos, né? Que é antes desse daí, menos F, que é a soma total de dinheiro que sai do sistema bancário. No caso aqui, eles colocaram como 765 mil. Você faz essa equação aqui, vai dar F. É 1 menos F vezes a quantidade que você está prestando, né? Então você faz o depósito bruto menos F. Então é 1 milhão menos 765 mil, e vai dar quanto saiu do sistema bancário. Então, o que sai do sistema bancário não está entre os bancos, né? Empréstimo entre os bancos. Então, a soma total do dinheiro que filtra do sistema bancário vai ser, logicamente, F vezes a soma dos depósitos brutos, em que F é a porcentagem do dinheiro que sai do sistema. Então, F é 0,15 vezes o bruto ali, o depósito bruto, antes de impostos. E assim, a quantidade depositada vai ser igual à soma de depósitos líquidos multiplicado por essa reserva. No caso é de 0,1. Então, C é igual a 0,1. Então, a soma de depósitos líquidos, que é os depósitos brutos menos quanto sai do sistema, que nesse caso vai ser 765 mil. Basicamente é isso. E aí a gente já viu. Então, no caso, vai ser depósito líquido vezes 0,1 mais F. No caso, vai ser 765 mil. E aí, no caso, lembrando que DG é o depósito bruto. Como calcular isso, né? Então, você tem o que foi depositado no banco, que é D. O 0,1, que são as reservas. O 0,15, que é o F. Que é o quanto sai do banco. É uma constante quanto sai do banco. Então você faz 0,1 menos 0,1 vezes 0,15 mais 0,15. Lembra que o D é a quantidade de dinheiro depositada. Depois a gente vai ver os números em si. No fim, o líquido vai ser o bruto vezes 1 menos o quanto saiu desse sistema, que é o F, que é 0,15. E no fim, toda essa equação vai gerar o que foi depositado no banco, no total. Pode ser 10 milhões, por exemplo. 0,1, que é as reservas, mais essa fração aqui, que é 0,15 nesse caso, dividido por 1 menos 0,15. E aí, o legal é você ver tudo junto, né? Então, quanto dá essa coisa aqui? Então, lembra que o depósito inicial foi de... Aqui é o líquido, né? Foi de 1 milhão. Então, todos os bancos tinham 1 milhão de depósito. As reservas são de 10%. Se fosse de 20%, você colocaria aqui 0,2. O F é a constante que ele usou do tanto de dinheiro que sai do sistema bancário. A gente viu que na equação anterior deu 765 mil. Você faz aqui 1 menos F vezes 900 mil, que no caso é 0,15, o valor de F.
num sistema de 10%, tá? De reservas. Então, na prática, você vai ter essa equação aqui que vai dar isso, que vai dar isso. E no fim, o valor líquido vai ser 3.617.000. Então, isso daqui vai gerar isso daqui. O valor líquido de depósitos, depois de impostos e coisas do tipo, né? Ele vai dizer, né? E no caso de uma reserva de 0%? Então, se o sistema bancário, onde tem 15% do dinheiro que é 0,15 aqui, é aquele 0,15 de 15%. Os 15% do dinheiro sai do sistema bancário e o total da soma de depósitos líquidos vai ser 3.607.000 ao invés de 10 milhões. É o bruto, no caso, que foi aumentado. O crédito líquido, depois de impostos e coisas do tipo, de expansão seria igual a isso, menos 1 milhão, que é o depósito anterior. No fim, o valor vai dar 2.607.000. É só fazer esse valor que foi encontrado aqui, que vem dessa equação aqui, que é no fim é o depósito líquido. Opa. E aí em que o dinheiro criado, o dinheiro não filtraria do sistema. Então, portanto, quando a porcentagem de dinheiro que é filtrada é maior que zero, a capacidade do banco de criar empréstimos decresce. Então, portanto, quando a porcentagem de dinheiro que é filtrado fora do sistema é maior que zero, a capacidade do banco de criar depósitos é menor. Ou seja, se F crescer, se F for maior, que é 0,15 nesse caso, que é 15%, quanto mais F for maior, mais depósitos saem do sistema bancário, menos ele pode fazer empréstimos. Por exemplo, se for 0,20, 0,40, enfim, assim sucessivamente. Então, o que o banco quer é fazer empréstimos entre si, principalmente. É assim que esse sistema se sustenta. Então, ele não consegue fazer tantos empréstimos se ele não empresta entre si. Então, a quantidade que sai do sistema bancário é importante também. Que é o que essa equação quer mostrar. Então, você tem aqui o valor depositado, que é 10 milhões, dividido por essa fração aqui, que vai 0,15 nesse caso, que é 15%, dividido por 1 menos 15%. No fim, essa equação vai dar o valor depositado. Aí você faz vezes esse valor aqui, que vai ser 1 menos 0,15, dividido por 0,15. Então, com calma. E daqui, quanto é 1 menos 0,15? 0,85, certo? Lembra que isso aqui é a fração, o F, né? A fração do dinheiro que vai sair do sistema bancário. E D é 1 milhão. É o dinheiro que foi depositado pelo senhor X lá. 900 mil que eles vão emprestar. Divide isso por 0,15, que é o F. No final vai dar 5.666.000. E aí, como que você calcula o valor da expansão de crédito líquida que eles fizeram? Vai ser o valor dos depósitos líquidos menos D, que vai ser 1 milhão. Então, esse valor aqui menos 1 milhão dá 4.666.000. É só subtrair 1 milhão desse valor de cima. Desse vermelho, menos 1 milhão desse valor em vermelho. Você subtraiu para ficar um valor aqui em roxo. E aí, como que fica numa reserva de 0%, né? Portanto, aqui a coisa principal desse livro, que é o que me deixa mais assim, que eu acho da hora esse livro do Huerta, né? Portanto, nós concluímos que se a porção de dinheiro, da oferta de dinheiro, que seria filtrada do sistema for zero, ou seja, vamos supor que nenhum dinheiro é filtrado do sistema bancário. Eles emprestam de si e nada escapa. Então, no caso aqui, não passa 15%, 20%, 30%, tudo fica no sistema bancário. E vamos supor que as autoridades bancárias, se possível, né, conseguisse eliminar requerimentos de reservas de 10%, ou de 17%, ou de 20% para 0%, que o caso C seria igual a zero. Então, se a gente voltar aqui, esses valores aqui, deixa eu pegar uma mais simples, acho que aqui tá bom. Então, em que C seria igual a zero, então o depósito continua 1 milhão, por exemplo, o depósito bruto seria 10 milhões dividido por
é 0 menos 0 vezes 0 mais 0. Então, basicamente tudo é 0 aqui. E aqui também tudo. Você põe 0 em tudo aqui. Então, 0 é tudo aqui. Já sei, corta isso aqui. Corta isso aqui. Aqui vai ser 10 milhões vezes 1. Aí no fim vai ser 10 milhões dividido por 0. Mais 0. Dividido por 1 menos 0. Então, basicamente nada escapa desse sistema. Então, o que ele tem aqui vai ser, na verdade, na prática, né? Você tem o valor depositado líquido, vai ser o valor depositado o total, que é 1 milhão. Com 0 aqui sendo a reserva. 0 sendo que sai do sistema. Tudo 0. Tudo para 0. Nesse caso aqui, de tudo ser igual a 0, essas autoridades poderiam aumentar o volume da expansão de crédito como eles prefeririam. Tudo que eu falei de 0 aqui vai dar isso daqui. O valor líquido vai ser D, que é 10 milhões, dividido por 0. Que nesse caso, vai ser uma continuidade de reservas fracionárias ad infinitum, porque pensa, esse valor aqui, ele era 0,1. Não, aqui. Quando você tem reserva de 50%, é 0,5. Quando você tem reserva de 60%, é 0,6. Quando eu tenho 0 aqui, você pode. Aqui é matemática pura, né? É um tema na matemática, né? É uma categoria na matemática. Quando você. Não tem como você dividir nada por 0, você concorda? Que não tem como dividir nada por 0. Só que entre 1, ou 0,1 no caso, e 0, eu tenho. Nessa continuidade, se a gente pegar uma questão topológica, por exemplo, vamos supor que aqui é um sistema topológico. A diferença fracionária entre um pouco mais que 0 e 0 é enorme. Concorda? Então, como nada pode ser dividido por 0, eles podem simplesmente expandir a expansão de crédito ad infinitum, quanto eles quiserem. Simplesmente eles podem a gente aumentar o volume de crédito quanto eles quiserem de uma forma infinita. Porque nada é dividido por 0. É simples. Do ponto de vista topológico, você analisa, por exemplo, a topologia diferencial com Bernard Riemann, por exemplo, a geometria de Riemann. Você tem seções de um sistema topológico que você não consegue dividir. Você pode dividir infinitamente. Aí tem teorias com relação a números irracionais de 0 até 1, por exemplo, são infinitos. Enfim, a questão é, como você divide por 0 nesse contexto, que é possível. No caso, quando você tem uma reserva de 0%, basicamente você pode simplesmente fazer o que você quiser. Quando nada sai desse sistema, porque o F nesse caso é igual a 0. Então, aí você fala, mas é impossível que um banco coloque reservas de 0%. Aí eu vou te dizer isso, se você está errado, porque o Fed já fez isso. Eu vi notícias na mídia falando sobre isso. Ninguém falando mal disso. São reservas aqui tão pequenas quanto aqui, ó, a indexação anual e publicação desses valores vão ser requeridas por estatuto, mas não vão afetar instituições depositárias de requerimentos de reserva e vão continuando sendo 0. E quando a gente vê aqui 0, não é 0.1, 0.2, 0.0.9, 0.0.5, é literalmente 0% em março de 2020. O que você faz quando você faz isso? É o que? Cara, essa imagem do livro do Huerta é basicamente o resumo de tudo que a gente falou. Essa equação aqui é literalmente dá pra estampar numa camisa e você já resumiria tudo que Rothbard e o Huerta tá tentando dizer. E o Mises, Hayek tentando dizer. E reservas fracionárias criam um aumento de oferta de dinheiro que é simplesmente irracional, que vai gerar inflação, que vai gerar crises econômicas. Quando você diminui isso para 0, 10% já é ruim, 20% já é ruim. Cara, menos de 50% já é ruim. Quando é para 0, basicamente, por questões topológicas básicas com relação a questões indivisíveis, basicamente você tem uma progressão ad infinitum. O que você pode fazer com expansão de crédito? Gerando dinheiro do além.
Então, esse é o ponto desses dois livros. Basicamente, esses dois livros resumem o sistema bancário. Obviamente, eu vou falar sobre coisas posteriores de uma forma mais moderna. Mas esse é o resumo. Esse é o sistema bancário atual. E basicamente, é assim que o mundo funciona no momento.